Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais um quadro aqui no Gigo Ajuda. A gente vai ter mais uma historinha aqui no quadro Gigo Ajuda. Eu fico muito feliz que vocês estejam mandando as suas cartinhas pro Gigo Ajuda através do Instagram, através do e-mail e que vocês estejam confiando em mim para poder contar a história de vocês e tentar achar uma solução para essas coisas que acabam afligindo a gente, né, e deixando a gente às vezes tristes, às vezes preocupados e perdidos na vida, assim, por que não, né? E eu fico muito feliz por esse feedback positivo das pessoas em confiar, em mandar as cartinhas. Fico feliz pela maneira como as pessoas tratam os casos aqui nos comentários. Muita gente comenta e dá a sua opinião, seu parecer, de maneira bastante respeitosa. E eu gosto muito disso porque, assim, a intenção do Gigo Ajuda não é substituir um psicólogo, não é substituir um terapeuta, não é substituir um psiquiatra. A função do Gigo Ajuda é tentar fazer com que as pessoas consigam desabafar, de certa forma, os problemas que elas têm. Porque às vezes a gente só quer desabafar, a gente só quer ter alguém para conversar. E muitos dessas questões que eu acabo abordando aqui no Gigo Ajuda são questões de fundo psicológico, sexual, comportamental e de relacionamentos que muitas vezes são assuntos delicados demais para a gente tratar com um amigo ou com uma amiga ou para falar com um familiar. As pessoas às vezes não se sentem confortáveis de abrir esse tipo de assunto para as pessoas por medo de ser julgadas, né? E aí eu sinto que aqui as pessoas estão encontrando um lugar seguro para poder se abrir, porque eu acabo apagando as mensagens sempre depois que eu leio, sempre depois que eu respondo. Então, tanto no Instagram, tanto no e-mail, quando as pessoas me mandam por e-mail, eu acabo apagando as mensagens. E aí, o sigilo é garantido dessa forma, porque caso venha a acontecer alguma espécie de hackeamento das minhas contas ou coisa assim, isso não vai vazar pra ninguém nunca. Então, assim, às vezes também as pessoas só querem reclamar, né? Então, tipo assim, às vezes a gente não quer uma solução, a gente só quer botar pra fora e reclamar e contar as coisas. Não necessariamente a pessoa quer tomar uma decisão sobre aquele assunto naquele momento. E o Gigo Ajuda também pode servir pra isso, assim, sabe? Tipo, para ter uma segunda, uma terceira opinião. Então, mande a sua cartinha pra mim lá no e-mail. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu Instagram e o meu e-mail para você entrar em contato comigo, certo? Para mandar sua cartinha, eu estou muito feliz. É um dos quadros, de longe, o meu favorito aqui do canal, que eu acho que para mim é muito legal poder ajudar as pessoas. Eu me sinto muito bem ajudando as pessoas. Então vamos lá, vamos ler a cartinha hoje do Reginaldo, eu vou chamar ele de Reginaldo. Boa noite, Gil. Queria te dizer que o seu canal é o primeiro que tenho vontade de assistir de madrugada quando chego em casa, pois trabalho até a meia-noite. Ah, que legal, Reginaldo, eu fico muito feliz que tu estejas. Tu estejas. Eu tô com o vídeo do Gaúcho que fala você ainda na cabeça. Eu tô muito feliz que você esteja feliz de poder acompanhar os vídeos aqui do canal. Eu sempre fico tímido quando alguém me elogia, não sei porquê. Tá, vamos lá. Vi o quadro Gigo Ajuda e achei que deveria te escrever. Por que não? Na verdade, sobre o que eu vou comentar, a solução não é simples, mas gostaria da sua opinião e de dividir esse momento incerto da minha vida. Sou casado há 15 anos com um homem. Não moramos mais no Brasil há 10 anos. Apesar de muita cumplicidade e amor, que é o que sustenta a relação, não temos mais vida sexual ativa há alguns anos. Deixa eu tomar um café. Isso acontece desde que ele foi acometido por uma depressão. Agora está em tratamento, mas claro, não voltou a ser o mesmo de antes. Entendi a doença acompanhada por compulsões por compras, álcool e no começo por sexo com outras pessoas. Agora não mais. Quem está buscando fora de um tempo pra cá sou eu.
Ele não escondeu de mim quando saía com outros, e eu sei que ele sabe que de vez em quando fico com um e outro. Isso gerou um acordo indireto, ele botou entre aspas, um acordo indireto, onde um não se mete na vida do outro. Sei que no mundo ideal não seria ideal, mas no mundo real, onde reina a diversidade das relações, isso pode, isso pode passar. Às vezes, isso para mim é um problema, às vezes não. Tenho 44 anos e hoje vejo as vantagens e também o preço que a vida adulta nos cobra. Um grande abraço e é muito bom te ver todos os dias. Que bom, Reginaldo. Mais uma vez eu fico feliz que eu possa estar te acompanhando nas madrugadas. Gente, então vamos lá. Eu vou abordar esse assunto de três formas diferentes, por três ângulos diferentes, que é para não encher a cabeça do Reginaldo de teorias e também não fazer um vídeo muito longo, né? E também é para isso, né, gente? Vamos tentar simplificar a situação, que é uma situação que não é fácil de simplificar, mas vamos lá. Eu vou abordar então de três ângulos diferentes. Então vamos lá. Eles estão casados há bastante tempo, né? Resumindo, então eles estão casados há bastante tempo. Já não há mais sexo na relação, mas há muito amor e cumplicidade. Um dos envolvidos na relação, ou seja, o marido do Reginaldo, teve depressão e compulsão por compras de álcool e, inclusive, traiu ele no começo da relação, mas hoje em dia ele não trai mais. Só que aí acabou o amor, né? Acabou o amor não, acabou o tesão. O que aconteceu? Eles estão juntos, mas não há mais o sexo, somente o companheirismo e o amor. E aí, agora no momento, o Reginaldo já está buscando sexo fora da relação. E o marido dele meio que sabe, mas faz vista grossa. Então, resumindo, é isso. Vamos lá. Eu acho que o primeiro aspecto é que, assim, existe muitas pessoas têm esse tipo de acordo indireto, só que eles nunca falaram sobre isso. Fica implícito na relação que a relação é uma relação aberta, né? Então, assim, o Reginaldo tem a liberdade, entre aspas, de poder transar com outros caras, com outras pessoas. E o marido dele sabe e não fala nada sobre isso. Então, assim, esse tipo de relação é uma relação muito mais comum do que a gente imagina. Existem casais héteros, casais LGBT, que têm esse tipo de relação, onde a esposa sabe que o marido trai e não faz nada, o marido sabe que a esposa trai e não faz nada, enfim. E fica essa coisa velada, essa traição meio consentida. Nesse caso, o que eles poderiam fazer, de repente, para deixar a situação mais leve do ponto de vista do Reginaldo, é tentar conversar e tentar abrir a relação de uma vez por todas. Só que aí a gente vai esbarrar naquela questão, né? Do acordo entre eles. Uma coisa é fingir que nada está acontecendo, outra coisa é encarar o problema. E aí outras coisas podem surgir quando eles pararem para conversar e sentarem. Não, peraí, vamos falar sobre a nossa relação, vamos abrir o jogo aqui, vamos falar sobre o que está acontecendo? Vamos falar desse elefante branco que está aqui na sala? E aí muitas coisas podem surgir dessa conversa. Pensando sobre isso, o que me leva para um segundo tópico, que é a segunda abordagem para esse caso. Então, assim, falar abertamente do que está acontecendo, tentar abrir a relação, né? Vendo se o outro está de acordo, vendo o que o outro sente com relação a abrir o relacionamento. Talvez seria uma forma de, talvez até, resgatar esse tesão, né? Porque aí pode entrar um joguinho ali, tipo, o que tu fez, como é que foi a relação, como é que vocês ficaram, mostra a pessoa que você vai ficar, isso pode talvez aflorar um tesão que estava adormecido, isso entra numa brincadeira, talvez eles podem também trazer um terceiro elemento para a relação, para reavivar esse fogo que está adormecido. Então, assim, seria mais ou menos isso, né? Tentar abrir a conversa, falar abertamente sobre o assunto, ver quais são os prós e os contras, ver que tipo de acordo eles vão ter, e abrir a relação nesse sentido que fique bom para os dois. Lembrando sempre que, depois que a gente viu a relação do Paulo e do Popó e do Pedro, eu acho que a relação aberta precisa de manutenção também. Chega e conversa, não, peraí, não gostei disso, não gostei daquilo, fazer uma DR mesmo e ir ajustando a relação
aberta para que fique bom para os dois. Tá, não vou me estender muito nesse assunto, senão eu vou ficar aqui falando horas sem parar sobre isso, eu não quero. Quero partir logo para a segunda opção, ou a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é separar, né, o divórcio. Muitos casais acabam empurrando com a barriga um relacionamento que já não tem mais, assim, função de ser, assim. Existe cumplicidade, existe amor, esse amor pode ter evoluído para uma amizade, um respeito. Não necessariamente o divórcio vai acabar com esse amor, com esse respeito, mas também não significa que a pessoa precisa ficar numa relação só por causa disso. Não só por causa disso, porque o amor e o respeito são coisas muito importantes, mas ela pode separar e continuar sendo amigo, continuar sentindo esse amor, continuar sentindo esse respeito pela pessoa. Não precisa necessariamente excluir a pessoa da vida dela, nunca mais falar com a pessoa e deixar a pessoa ao léu. A pessoa pode continuar em contato e ajudar e se ajudar mutuamente. Então essa seria uma possibilidade. Porque assim, ele tem 44 anos, eu tenho 42. Com 44 anos, a pessoa ainda tem muita coisa para viver. 42 anos é uma pessoa muito jovem. Eu tenho 42 anos e eu me sinto muito jovem. Menos quando eu tenho que ficar muito em pé, assim, numa fila, ou num banco, ou esperando a minha coluna dói. Mas assim, a pessoa de 44 anos, ela tem muita vida ainda, ela tem muita lenha para queimar. Então assim, ficar num relacionamento que tá te deixando infeliz, pra quê? Né? Tem muita vida pela frente ainda, essa pessoa ainda pode conhecer muitas outras pessoas, se apaixonar de verdade, né? Por que não? Então assim, a segunda opção seria o divórcio. E mais uma vez, não quer dizer que só porque a pessoa se separou que acaba matando esse sentimento de amor e de respeito, de amizade que as pessoas ainda têm. Então, mais uma vez, talvez seria a questão de começar conversando já, né, sobre a relação e tal. De repente, se a possibilidade de abrir a relação não for, né, uma possibilidade, talvez o divórcio, dar um tempo, separar por um tempo. Às vezes as pessoas se separam e depois acabam percebendo que não conseguem viver sem outra pessoa. Então tá, essa seria a segunda opção. A terceira opção seria a mais prática de todas. Eu estou desenvolvendo um padrão, estou dando duas opções, mas a terceira sempre fica sendo aquela mais prática de todas, na minha opinião. Que é a questão da depressão do marido do Reginaldo. Que ele disse que teve depressão já, e hoje em dia ele não é mais a mesma pessoa. Agora está em tratamento, mas claro, não voltou a ser o mesmo de antes. A gente sabe. Não sei se ele está falando de libido nesse caso, né? Porque a relação já não tem mais sexo. E a gente sabe que muitos antidepressivos acabam tirando a libido da pessoa ou até diminuindo a libido da pessoa, que a pessoa fica meio sem vontade de fazer sexo, né? Então assim, eu não sei há quanto tempo o marido dele faz tratamento, mas uma questão prática com relação a isso seria conversar com os médicos que atendem ele e ver se a medicação está ajustada. Porque às vezes as medicações precisam, quase sempre, na maioria das vezes, elas precisam de ajustes. Esses ajustes vão incluir sintomas como cansaço excessivo, sonolência, perda de libido e outras coisas que possam estar incomodando esse paciente. Então, esse paciente precisa conversar com o psiquiatra e dizer, olha, doutor, tá, tem lados positivos, mas esse efeito colateral aqui me atrapalha, esse efeito colateral eu não estou satisfeito. E aí o médico vai ajustar a dosagem, vai mudar a medicação, se necessário. E também a pessoa que faz tratamento psiquiátrico com medicação, ela tem que entender também, ela precisa saber que às vezes a libido cai, mas depois a libido volta, né? Ou ela se adapta à nova libido, digamos assim. Vou dar um exemplo bem prático. Eu tomo remédio para ansiedade há bastante tempo já. E aí, quando eu troquei para minha medicação que eu tomo há 5 anos, um dos primeiros sintomas que eu tive com relação à libido e sexo foi a dificuldade de atingir o orgasmo, a dificuldade para gozar. Então eu ficava e demorava muito, muito, muito tempo sempre
para atingir o orgasmo. E isso meio que me incomodava, assim, eu não gostava, porque eu era uma pessoa que estava acostumado a atingir o orgasmo rapidamente, e daí mudei para uma questão, assim, de muito, muito, muito tempo para gozar. Só que, assim, isso foi só no começo do tratamento. Depois, voltou ao normal. Ou voltou ao normal, ou eu já nem me lembro mais, mas hoje, para mim, isso é uma coisa que não me incomoda mais, é uma coisa que eu consegui me adaptar. Então, essa demora a mais para atingir o orgasmo, que é um efeito colateral da medicação que eu tomo, para mim já não faz mais, não é problema nenhum. Então, assim, essa terceira abordagem seria essa: conversar com os médicos para ver se a medicação está ajustada em questão de dosagem, ou talvez até, se for o caso, mudar a medicação. E aí, sobre essa questão, eu acho que era isso, sabe? Tentar ver essa questão da medicação e também tentar se adaptar ao... Acho que pelo jeito aqui no caso do Reginaldo, o marido dele tá super adaptado. Quem não tá adaptado com essa mudança de ritmo é o Reginaldo. Então, de repente, fazer alguma coisa para buscar o sexo de volta, assim, tentar buscar maneiras de como transar com esse ritmo mais devagar da relação. Talvez investir em jogos, talvez investir em fantasias, talvez, né? E tentar buscar de volta o fogo adormecido através de algum tipo de joguinho sexual, alguma fantasia, alguma viagem, alguma coisa assim, para não desistir da relação, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas, principalmente as mais jovens, descartam as pessoas nas primeiras crises, mas pessoas que têm mais, que são um pouco mais maduras, tendem a levar as crises com mais parcimônia e tentar resolver elas ao longo prazo e não de maneira tão imediatista. Mas eu acho que a maneira mais madura é sempre falando daquele elefante branco que está ali na sala, que está incomodando, porque senão a pessoa acaba vivendo realmente uma vida que não é uma vida que está ali satisfatória, e ela começa a acumular essas frustrações, essas coisas. Muito provavelmente as pessoas acabam explodindo depois de um certo tempo, quando elas começam a internalizar essas coisas sem colocar para fora, enfim. Mas eu acho que era isso, então o Reginaldo tem 3 possibilidades, nesse caso, de acordo com as minhas aqui ideias, mas se você acredita que o Reginaldo tem outras possibilidades, ou não, se você quer só comentar aqui o caso do Reginaldo, a seção de comentários está aberta para a gente poder falar sobre o caso do Reginaldo. E eu acho que era isso. Eu não vou me estender muito nesse caso, porque eu acho que é um caso bem complexo e sério, não dá para ficar tratando disso assim de maneira irresponsável. Gente, eu acho que era isso. Muito obrigado por assistir. Reginaldo, meu e-mail está à disposição, meu Instagram está à disposição para você responder, comentar, enfim, etc. Espero ter ajudado. E era isso. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!